Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, do verso 7 ao 16. A versão que eu vou ler é Almeida Revista e Atualizada. O pessoal vai colocar no telão aqui atrás. Você que porventura esteja sem Bíblia, pode acompanhar a leitura em nome de Jesus. O texto diz assim para nós: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Maravilhoso Senhor, digno de toda adoração, digno de todo louvor. Como é bom poder estar aqui nesta noite. Como é bom poder reunir com os teus filhos para apresentar diante de ti o nosso louvor. Tu és santo, tu és digno, tu és maravilhoso, tu és incomparável. Não há outro como tu. Não há outra rocha que eu conheça, diz o salmista. Não há outro digno de ser adorado. Não há outro, Senhor, que deva receber a nossa adoração. Somos gratos, porque começamos mais um mês. E neste mês que se inicia, temos a oportunidade de podermos chegar à tua mesa para participarmos da comunhão do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Para que à mesa, juntos em comunhão, possamos renovar a nossa aliança contigo. Muito obrigado, Senhor, porque chegamos até aqui. Muito obrigado porque a tua mão nos sustentou. Muito obrigado porque os laços foram cortados. Muito obrigado porque as artimanhas do inferno não tiveram poder sobre nós. Muito obrigado porque muitas foram
as aflições dos justos, mas a tua palavra diz, o Senhor os livrou de todas. Muito obrigado, Deus, pela tua graça que se renova e pelo poder do teu Espírito Santo que nos envolve, que nos capacita, que nos sustenta, que ministra ao nosso espírito, testemunhando que somos filhos de Deus para a glória do teu nome. Agora, Senhor, continua falando conosco. Continua ministrando a tua palavra ao nosso coração. Que o nosso coração esteja aberto. Que o nosso coração esteja como uma terra seca e sedenta, ávida pela água da vida. Pela água da vida que vem pela tua palavra, de modo que essa água viva inunde nosso ser, faça de nós terra fértil, de modo que venha o crescimento e que frutos abundantes se manifestem e se multipliquem para o louvor da glória do teu nome. Ser exaltado, Senhor, ser adorado, ser bendito, ser magnificado em nosso meio, ser adorado, Senhor, no meio da congregação. Que o teu nome seja o alvo da nossa adoração. Que o teu nome seja o alvo do nosso louvor. Que o teu nome seja o alvo das palavras de gratidão que fluem de dentro de nós. Ah, Senhor, o meu louvor é fruto do meu coração, da minha gratidão, daquilo que eu trago dentro de mim, é fruto da tua graça, Senhor, é fruto da tua bondade. Muito obrigado porque hoje posso levantar a voz, muito obrigado porque hoje podemos levantar a voz e declarar: maravilhoso, santo, bendito, digno, exaltado, adorado, bendito é o nome do Senhor. Recebe a nossa oração, recebe aquilo que apresentamos diante de ti, mas também fala conosco nesta noite. É a oração que faço em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Agora com vontade, aplauda o Senhor Jesus, com vontade. Aleluia! Xalabá, decomanava, subiandará, chicomanai. Aleluia! Você com vontade, irmão. Semana o povo brigou aí na rua aí por conta do negócio de uns desfiles aí. E o povo vai com vontade. A gente não pode vir com menos vontade do que eles. Você não pode chegar aqui com menos vontade do que eles. Se você veio domingo passado, você está entendendo o que eu estou falando para você. Amados, nós começamos a ministrar aqui uma série de mensagens nas quais a ideia é falar sobre aquilo que Deus busca na vida daqueles que vão compor o seu exército. Se você está aqui, irmão, irmã, se você não sabe disso ainda, eu quero te alertar. Deus está chamando você para compor o seu exército. E a gente usou aqui alguns exemplos. Por exemplo, falamos sobre Abraão e sobre Jó, cujo coração era um coração disponível para o Senhor, entre outros nomes. O tema das palavras que ministramos foram 5. A primeira, a independência nos leva para longe de Deus. A segunda, a diferença entre os pensamentos de Deus e os nossos. A terceira, plenamente santificados. A quarta, morte ao velho homem. E a quinta, o discípulo e a adoração. Se você perdeu qualquer uma dessas ministrações, entre no nosso canal do YouTube. Elas estão lá. Assista uma, assista 2, assista até entrar em você. Quantas vezes for necessário. Mas vá lá e assista essas palavras. Eu tenho certeza que o Espírito de Deus vai ministrar ao teu coração. Agora, cada uma dessas mensagens apontam para uma palavra-chave.
Uma palavra que é importante para a nossa caminhada como discípulos, como servos de Deus. A primeira palavra-chave é a dependência de Deus, claro. Não é o conhecimento, não é a religião, não são os bens materiais, não são as riquezas que fazem a diferença em nossa vida, mas sim o Senhor. Eu me lembrava de uma passagem do segundo livro das Crônicas, capítulo 20. Ali fala para nós que o povo de Moabe se levantou contra Judá. Nesse tempo, Josafá era o rei em Judá. E Moabe não apenas se levantou, mas se juntou com outros povos e veio com a intenção de trazer grande dano para o povo de Judá. Diz a Bíblia que quando o rei Josafá tomou conhecimento desse fato, ele teve medo. Quantas vezes situações surgem na nossa vida e que nos deixam com medo? A Bíblia diz que Josafá teve medo, mas ele fez algo. Ele buscou ao Senhor. Porque naquela condição, naquela situação, ele entendeu que ele precisava, ele dependia do agir de Deus, não apenas na sua vida, como também na vida do povo de Judá. Ele faz uma oração. O verso 12 nos traz um trecho dessa oração. Segundo o livro das Crônicas, 20, verso 12. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Depender de Deus, queridos, é colocar a nossa confiança naquele que de fato pode intervir, pode fazer um milagre, pode mudar a nossa história. Se você quiser saber o desfecho dessa situação, leia o livro. Você vai ver o que Deus fez na vida do povo de Judá, quando aquele povo colocou toda a sua confiança nele. O Deus que operou naquele tempo é o mesmo Deus que está sendo invocado aqui, neste lugar agora. O Deus que foi invocado naquele tempo pelo rei e pelo povo, é o Deus que é invocado neste lugar. E este Deus não mudou segundo aquilo que a Bíblia diz. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Então a convicção que eu tenho, a certeza que eu tenho é que se Deus operou atendendo ao clamor, ouvindo o clamor do seu povo no passado, Deus pode fazer o mesmo hoje. Basta você clamar a Ele. Basta você colocar nele a sua dependência. Então a Bíblia diz que o rei Josafá e o povo de Judá colocaram toda a sua confiança no Senhor ante a ameaça dos inimigos. Então, amados, Deus é tudo para nós. A nossa dependência precisa ser plena nele. Depender de Deus. A segunda palavra-chave é vigilância. Nós vimos a história de Gideão e como Gideão se via e como Deus o via.
E você entendeu que muitas vezes você está se olhando e pensando uma coisa, enquanto Deus está te olhando e está pensando outra. Na maioria das vezes você se sente incapaz, na maioria das vezes você se sente aquém, mas Deus está olhando para você e mesmo em meio a uma situação de temor ou medo, Deus está vendo que existe valor em você. Porque quando o Gideão estava escondido, o anjo do Senhor veio e disse: valente guerreiro, o Senhor é contigo. Deus viu uma valentia em Gideão que nem ele mesmo via em si mesmo. É assim na maioria das vezes. Deus está vendo em nós aquilo que nós não conseguimos ver. Porque os caminhos de Deus são maiores que os nossos e os seus pensamentos maiores que os nossos. E a gente entendeu que quando Gideão levanta um povo para enfrentar os amalequitas, Deus prova aqueles que estavam com eles. E a prova era vigilância. É importante que vigiemos, porque estamos em luta. Não uma luta visível, mas uma luta que se manifesta no mundo invisível. Mundo este que é real. O apóstolo Paulo diz que não é a nossa luta contra pessoas, não é a nossa luta contra a carne ou sangue, mas contra seres espirituais do mal que estão agindo nos ares. São astutos, usam de artimanhas, são enganadores. E para isso, então, a Bíblia diz que Deus disponibilizou para você e para mim um arsenal, um material bélico poderoso para que possamos entrar na batalha, para que possamos vencer as nossas lutas e, no final, permanecermos de pé. Porque não vale a pena, amado, entrar na batalha, pelejar, vencer a batalha e morrer no final. Não vale a pena você entrar na guerra, conseguir a sua vitória e logo depois sucumbir. O que Deus deseja é que você peleje, que você guerreie as suas guerras, mas que no final você permaneça de pé para a glória do nome do Senhor. Mas para isso você tem que vigiar, porque o inimigo está colocando ciladas. O inimigo vai usar a boca, vai usar a vida de pessoas. Inclusive ele quer usar a tua e a minha vida, se a gente permitir. Por isso a Bíblia diz assim: não dê lugar ao diabo. Você sabe disso, mas eu quero lembrar. A palavra lugar aí nesse texto é posição. O inimigo quer encontrar uma posição em nós. Um lugar no qual ele possa se estabelecer. Então a Bíblia diz que nós não podemos deixar que Satanás e seus demônios encontrem um lugar para se estabelecer em nossa vida, em nossa casa, em nossas finanças, em nossa família. Não podemos permitir. E para isso precisamos vigiar. Senhor Jesus diz no Evangelho de Marcos, capítulo 14, verso 38. Vigiai e orai. Muitas vezes eu ouço pessoas dizendo: irmãos, vamos orar e vigiar. O Senhor Jesus diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é débil, é fraca. Então você precisa vigiar. Precisamos vigiar. Esta é a segunda palavra-chave para a nossa vida. Terceira palavra: discipulado. A gente viu que o discipulado ele é essencial na formação do caráter do soldado de Cristo. Todos nós que estamos aqui, estamos em um processo de tratamento de caráter. Uns avançaram um pouquinho mais, outros estão indo um pouco mais lento, uns avançam e retrocedem. Todos nós aqui estamos tratados do nosso caráter.
O nosso caráter precisa ser tratado constantemente. E o discipulado é fundamental nesse processo. Isso requer uma resposta radical de cada área de nossa vida. Mateus, aquele que era publicano e que fora chamado para ser discípulo de Jesus, ele entendeu a proposta do discipulado e mais à frente no seu evangelho, ele vai reproduzir as palavras do Senhor. Mateus 27:19. É isso aqui mesmo. Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus vai dizer que o interesse do coração do Senhor Jesus era que fossem formados discípulos em todas as nações. Pessoas precisavam ser ensinadas, pessoas precisavam ser alcançadas pelo Evangelho, pessoas precisavam ser trabalhadas para a glória de Deus, de modo que se tornassem discípulos de Cristo na terra. Então a ordem de Jesus para os seus apóstolos é que eles fossem e fizessem discípulos. Os apóstolos não estavam preocupados em fazer membros de igreja, estavam preocupados em formar discípulos. Muitas vezes nós queremos ser membros da igreja, mas não queremos ser discípulos. Eu quero dizer para você que a proposta, meu irmão e minha irmã, é que você e eu sejamos discípulos de Cristo. E é lógico que nós comporemos o corpo de Cristo, faremos parte do corpo de Cristo, mas para isso precisamos de um tratamento contínuo do nosso caráter. E a gente percebeu, amados, que isso é fundamental para que possamos chegar à quarta palavra-chave, que é a morte. A morte do velho homem. E a gente entendeu que a única forma de Deus tratar com o velho homem, com a velha natureza, é executando. Nós vimos que Deus não pega o velho homem e manda para o ver. Deus não pega o velho homem e manda para a escola bíblica. Deus quer que o velho homem morra. E a gente percebe, Paulo diz isso, que o velho homem é colocado lá na cruz, juntamente com Cristo, para que ele perca o seu poder, o seu domínio sobre nós. Mais uma vez, citando Mateus, ele tem uma clareza muito forte daquilo que o Senhor Jesus queria quando disse Mateus 16, verso 24. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Então a gente entendeu, e precisamos entender o tempo todo, que ser um discípulo de Jesus é decidir negar a si mesmo. Ser um discípulo de Jesus é tomar a sua cruz. E aquele que toma a sua cruz só tem uma direção: o lugar da execução, o lugar da morte. Não há outra coisa para aquele que tomou a sua cruz, a não ser morrer nela. Então, queridos, a morte do nosso velho homem é fundamental e é necessária para que possamos a cada dia estarmos em condições de compormos o exército que Deus está levantando na terra nesses últimos dias. Em último lugar, vimos a adoração. Salmo 95 nos fala, e nós vimos que devemos sair ao encontro do Senhor. Não mais ou menos, mas com 3 atitudes: ações de graças, louvor e adoração. E nós aprendemos aqui que muitas vezes estamos confundindo ações de graças e louvor com a adoração.
brasileiro convencionou que o ano só começa depois do carnaval. E mesmo depois da data oficial, ainda tem pessoas que se aventuram por aí nas festas que continuam acontecendo. Vi um relato esses dias, na verdade, esta semana que passou, de algumas pessoas diante de uma certa cantora, cujas letras das músicas não trazem bem algum àqueles que as ouvem. Mas me chamou a atenção pessoas, homens, vestidos como ela, homenageando-a, querendo ser como ela. E nós, muitas vezes, não estamos querendo ser como Jesus. Está um calor intenso na cidade. O calor não impediu as pessoas de saírem no sol quente e ir para a rua para dar a sua devoção. Mas muitas vezes o calor impede você de chegar aqui, se colocar diante de Deus e adorá-lo. O cansaço. Uma das pessoas disse: estou aqui e amanhã estou de plantão, mas não quero nem saber. Mas quando virar crente, para que isso? Deus não exige isso de mim. De fato não exige. De fato Deus não exige. O que a Bíblia diz é: se alguém quer vir após mim, quer ser meu discípulo, se alguém quer me seguir, tome a sua cruz, dia após dia, negue a si mesmo e me siga. Então, meu irmão e minha irmã, se você atendeu ao chamado do Senhor para segui-lo, o que é um dia de entrega para Deus, diante de tudo aquilo que Ele tem feito por você? O que é um dia você se levantar, mesmo cansado, mas vir para se colocar diante daquele que salvou a tua vida? Terminou o desfile, cada pessoa daquela ganhou uma chuveirada de água, porque estava calor, gastou o seu recurso e foi para casa feliz. A cantora ganhou muito bem na prefeitura, diga-se de passagem, dinheiro do contribuinte, e voltou para casa com seu bolso um pouco mais cheio. Mas aquelas pessoas não estavam preocupadas com isso. Não queriam saber se ela ganhou milhares de reais para aquele tempo de apresentação. Não quiseram saber se o sol estava quente e poderia dar insolação. Não queriam saber se poderiam ser assaltadas. Elas queriam estar ali. Nós ainda não entendemos o que é adoração, irmãos. Nós ainda não entendemos o que é uma entrega plena ao Senhor. Nós não entendemos ainda isso. E com certeza o Espírito de Deus vai ministrar o nosso coração. Vimos que a adoração tem a ver com obediência. Salmo 95, verso 6. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. É uma entrega. É um ato de reverência. É um ato de humilhação. E vimos que o Salmo 95 diz que aqueles que ouvem descansam. Porque não existe adoração desvinculada de obediência.
Como posso ser um adorador se não obedeço àquele a quem eu adoro? E a gente aprendeu com os serafins, segundo a visão de Isaías 6, quando ele se põe diante do trono do Senhor, com 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam e proclamavam: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Há momentos que nós precisamos cobrir o nosso rosto, há momentos em que nós precisamos cobrir os nossos pés, como os serafins fizeram, e declararmos a santidade do Senhor. Cada palavra-chave dessa é fundamental na vida daqueles que estão sendo chamados para compor o exército que Deus está levantando sobre a terra. Mas tudo que foi apresentado aqui não é fácil. Não é algo simples ou fácil de se alcançar ou fazer. É um desafio. E talvez você esteja aqui dizendo: pastor, não dá para fazer isso. É muita coisa, não dou conta, não tenho condições. Já tentei, mas eu sou falho. Já tentei, mas não consegui. Pastor, é algo que está além das minhas condições. Na verdade, irmãos, tudo que foi apresentado aqui é um alvo, é uma meta, é um objetivo a ser alcançado. E quando nós nos voltamos para o texto de Filipenses, nós vamos entender o que Paulo estava colocando aqui. Filipenses 3, 12 e 13. Paulo é enfático, Paulo tem consciência, Paulo tem noção. Ele sabia que ainda não havia chegado lá. Por isso ele diz: não que eu tenha já recebido ou obtido a perfeição. Ele também diz: não julgo havê-lo alcançado. Paulo sabia que ainda haviam lacunas na sua vida. Paulo sabia que ainda haviam áreas na sua vida que precisavam ser trabalhadas. Paulo sabia que ainda tinha limitações, que ele trazia consigo falhas, mas ele também sabia que isso não o impedia de fazer o que precisava ser feito. E ele nos diz 3 coisas aqui no texto. Mesmo sabendo que ele não havia recebido a perfeição, ou obtido a perfeição, mesmo sabendo que ele não havia alcançado ainda o que precisava, isso não impedia de fazer o que precisava ser feito, e ele faz. O que, pastor? Número 1, prosseguir para a conquista. Verso 12. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Pastor, é muita coisa. Esses alvos são difíceis. Deus está pedindo coisas difíceis para nós. Eu não consegui. Eu não alcancei. Mas isso não impede você de continuar buscando. Cantamos uma canção aqui.
que dizemos que vamos bater, bater, bater. O que é isso? Persistir. É prosseguir. É continuar. A porta não abriu, mas eu vou bater a porta. O milagre não aconteceu, mas eu vou buscar a Deus. Ainda não sou aquilo que Deus quer que eu seja, mas a Bíblia diz que o Espírito dele está operando em mim. O Espírito dele está operando em mim, fazendo uma grande obra. Então eu não vou parar, eu vou continuar buscando, mesmo que no processo, mesmo que na caminhada, mesmo que durante o meu percurso eu tenha fraquejado, eu tenha falhado, eu tenha errado. Eu não vou parar, eu vou prosseguir. Então Paulo entendeu, eu não cheguei lá. Paulo entendeu, eu não alcancei ainda. Paulo entendeu, eu não cheguei naquilo que eu quero chegar. Mas eu não vou parar, eu continuo, vou prosseguir para a conquista. Segundo, não se apegar ao que ficou para trás. Verso 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Às vezes, ficamos apegados ao problema do passado, ao pecado do passado, à falha do passado. Ficamos olhando para trás, numa condição, eu falhei, eu pequei, eu errei, eu fiz. E você fica travado ali. Paulo sabia, eu não cheguei lá ainda. Paulo sabia, eu não alcancei ainda. Mas eu não vou ficar me apegando ao que ficou para trás. Vou olhar para diante. Vou prosseguir. Vou avançar. Não vou permitir que essa circunstância me retenha, me detenha, me prenda, me deixe atado. Muitas vezes, queridos, vocês estão presos ao que passou, a um pecado, a uma falha, a uma circunstância, e fazem com que as coisas parem na vida de vocês. A Bíblia diz, querido, que 7 vezes, mas não ficará prostrado. Em outras palavras, na nossa caminhada com Deus, falharemos e falharemos muito. Ninguém aqui nesta noite pode levantar a mão e dizer, sou o sinete da perfeição. Ninguém aqui nesta noite pode levantar a voz e dizer, em mim não há falhas. Ninguém aqui nesta noite pode levantar a voz e dizer, eu sou perfeito em tudo. Não! Precisamos fazer como Paulo, eu tenho consciência de que não recebi, de que não obtive a perfeição. Eu tenho consciência de que não alcancei ainda, mas eu vou continuar prosseguindo. Primeiro. Segundo, eu não vou ficar pegado a essas circunstâncias. Eu vou me levantar e vou continuar a minha caminhada. Levante-se e continue a tua caminhada. Mas eu pequei. Levante-se e continue a tua caminhada. Mas eu falhei. Levante-se e continue a tua caminhada. Mas eu dei mole pro diabo ontem. Levante-se e continue a tua caminhada. Pare de se apegar ao que ficou para trás. Terceiro, verso 14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus.
A Bíblia King James diz: apresso-me em direção ao alvo. Eu sei que eu não obtive a perfeição. Eu sei que eu não alcancei ainda o que preciso alcançar. Mas o meu alvo continua sendo o mesmo. Eu continuo tendo um objetivo. Eu continuo tendo um propósito. Eu continuo tendo uma direção. Irmã, irmão, você precisa saber para onde você vai. Se eu não sei para onde vou, qualquer lugar serve. Paulo não estava indo para qualquer lugar. Ele sabia qual era o seu alvo. E Deus foi tão maravilhoso e tremendo que permitiu que essa palavra ficasse registrada no decorrer da história, no decorrer dos anos. E esta palavra chegou até você, chegou até a mim agora, chegou até nós hoje. Tenha um alvo definido. Tenha uma direção clara. Saiba para onde você está indo. Pare de se distrair com aquilo que não é importante. Olhe para o alvo, prossiga para o alvo, o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo está dizendo: Deus me chamou, Deus me convocou, Deus me escolheu, Ele enviou Jesus, Jesus pagou um preço, e esse preço me resgatou da morte e me levou para a vida, e esse preço pago por Jesus me deu um destino certo. Qual destino é este? A salvação eterna para a glória do nome do Senhor. Deus tem um destino certo para você. Portanto, meu irmão, prossiga para o alvo. Tenha clareza do local para onde você está indo. Mesmo que no processo você não tenha obtido a perfeição. Mesmo que no processo você tenha falhado algumas vezes. Veja comigo o verso 16. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Alguma coisa foi alcançada ao longo da tua caminhada. Talvez as palavras-chave que foram colocadas aqui, você não tenha alcançado todas. Talvez, amado, você ainda esteja na primeira palavra e ainda tenha 4. Talvez você não tenha alcançado ainda nem a segunda. Ande de acordo com o que você já alcançou. O que você já alcançou já é uma vitória. Então não lamente o que você não alcançou ainda. Celebre o que você já conquistou. Mas, e as demais coisas que Deus deseja, que Deus requer de mim, continue. Deus está trabalhando em tua vida. O Espírito Santo está operando em você. Deus está fazendo uma grande obra. Continue. Ande de acordo com aquilo que você já alcançou. Muitas vezes nós estamos olhando para aquilo que queremos alcançar e nos esquecemos daquilo que já alcançamos. O ser humano, ele tem uma fome infinita. Como assim, pastor? Tudo aquilo que você deseja, quando você alcança,
você percebe que deseja alcançar algo mais. Então, geralmente, quando você consegue alcançar algo, rapidamente aquilo que foi alcançado de alguma forma perde o valor e você começa a projetar algo mais. Mas você precisa, irmão, de acordo com a palavra, andar de acordo com aquilo que você já alcançou. Então Paulo não está dizendo aqui, eu sou o resto, a sobra, o carrapato do piolho do cavalo. Não! Ele tem clareza, eu sei que ainda falta muita coisa, eu sei que ainda preciso avançar mais, eu sei que ainda tem situações que precisam ser tratadas, mas sei também que isso não me impede de fazer o que preciso fazer. Meu irmão, você não pode parar, você precisa olhar para Paulo, porque o texto vai dizer para você e para mim, em verso 17, irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Olhe para mim, perceba que tem limites, perceba que tem falhas, perceba, eu não alcancei o que gostaria ainda, mas isso não me impede de continuar buscando. Esta é a palavra. Nesta noite de ceia, talvez você olhe para si mesmo e fique frustrado. Falta isso, falta aquilo. Eu não sou como a irmã tal, como fulano Beltrano. Ele faz assim, ela faz desse jeito, ou ele é usado assim, ou ela daquele jeito. Querido, ande de acordo com aquilo que você alcançou. Mas não pare. Não pare por aí. Continue. Não é uma competição para ver quem é melhor. É uma carreira. A carreira da fé. Deus está levantando o seu povo na terra. E a terra nunca, queridos, teve a ausência do exército de Deus a partir do momento que a igreja foi levantada. Nos piores momentos da história, a igreja de Deus esteve presente na terra e a igreja de Deus fez a diferença. Deus quer que a igreja faça diferença. Deus quer que a igreja cumpra o seu papel. Deus quer que a igreja cumpra o seu chamado. E a igreja não é a instituição casa, comunidade cristã. A igreja é composta por homens e mulheres que foram lavados e remidos no sangue de Jesus. Homens e mulheres que estão lutando todos os dias contra o pecado. Homens e mulheres que estão lutando todos os dias contra si mesmos. Homens e mulheres que estão buscando a Deus. Homens e mulheres que têm fragilidades. Homens e mulheres que têm fraquezas. Homens e mulheres que têm limitações. Deus sabe disso. Mas Ele também dispôs para você e para mim o Espírito Santo para nos consolar, para nos ensinar, para nos corrigir, para nos moldar. Se fôssemos levantar aqui um questionamento e perguntar quem aqui, segundo o que foi ministrado, está apto para o exército de Deus. Todo mundo ia sair pela porta e ir embora para casa. Paulo nos dá a direção. Prossiga para conquistar. Não se apegue ao que ficou para trás. E apresse-se em direção ao alvo. E ande de acordo com aquilo que você conquistou. Esta noite, irmãos e irmãs,
nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Essa noite nós vamos nos colocar diante da mesa para renovar a nossa aliança com Deus. Ao nos colocarmos diante da mesa, ou à mesa, o que vamos fazer aqui é uma declaração diante de Deus. Nós precisamos desta aliança contigo, Senhor. Porque nada podemos sem ela. Nada podemos sem a tua presença. Nada podemos sem ti. Tomar o pão e beber o cálice hoje não é porque nós somos fortes. Comer o pão e beber do cálice é o reconhecimento de que nós precisamos do Senhor em nossa vida e que sem Ele nada vai acontecer. É uma atitude de reconhecimento de que nós precisamos de Deus e da sua presença em nossa vida todos os dias. Em nome de Jesus. Feche seus olhos agora, irmão.